Eu quero começar essa conversa fazendo uma afirmação para você. Ser salvo não é um fim. Ser salvo é um começo. Você só começa quando entrega a sua vida a Jesus, você não termina. Quando você passa pela experiência da cruz e do reconhecimento dos seus pecados e da necessidade de arrependimento, você só começou o que Deus tem para você. Deus tem muito mais para realizar na sua vida. A salvação, ela é um alvará da parte de Deus para que eu e você usufruamos e comecemos a viver coisas ainda maiores que Ele reservou para nós. Portanto, você não está aqui para esperar o céu chegar. Você está aqui para trazer o céu à terra. Você não está aqui para esperar andar sobre ruas de ouro. Você está aqui para transformar o mundo. Existem coisas para serem vividas que vão muito além de levantar a mão num apelo e dizer que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Existem coisas para serem vividas com Deus que são muito maiores do que simplesmente aguardar o céu que há de vir. Deus tem reservado para mim e para você experiências mais profundas. Por esse motivo é necessário que nós avancemos em revelação e continuemos amadurecendo no entendimento de quem é Deus e de quem nós somos. Porque a maturidade, a revelação está atrelada justamente ao reconhecimento de quem você é e do reconhecimento de quem Deus é. Você cresce na medida em que se conhece e na medida em que você conhece a Deus. E acerca disso, eu quero ler um versículo com você, na verdade 2, que está no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18. O apóstolo João nos diz, na verdade são palavras de Jesus ao apóstolo Pedro. Digo a verdade, quando você era mais jovem, quando você era criança, vestia-se e ia para onde queria. Crianças fazem o que querem. Crianças, em muitos momentos e ocasiões, são inconvenientes. Eu tenho 2 filhos e um dia eu fui criança, e quando eu olho para os meus filhos, eu penso o quanto eu era inconveniente quando eu era criança. Crianças acham que são donas do mundo e que tudo pertence a elas. Crianças na fé não são diferentes. Crianças na fé são imaturas e inconvenientes. Elas vão para onde querem, fazem o que querem. Por quê? Porque Deus é amor. E sabe, de fato é muito importante que conheçamos o Deus amoroso. É muito importante que conheçamos o Deus misericordioso e gracioso. Mas Deus, Ele não é somente amor. Deus também é amor. Mas é necessário que nós aprofundemos o nosso conhecimento de Deus, para que então usufruamos das coisas mais profundas que Deus tem para nós. E o que Jesus está dizendo para o apóstolo Pedro é que quando ele era criança na fé, ele vestia-se da forma que queria, ele ia para onde queria e fazia o que queria, assim como crianças na fé fazem, vivem e se vestem. Porém, Jesus continua dizendo, mas quando você for velho, quando você for maduro, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus estava dizendo acerca do tipo de morte que Pedro haveria de sofrer. Pedro profeticamente haveria de sofrer a morte da cruz. E é muito interessante pensar que nesse episódio Jesus estava à beira do momento onde Pedro corta a orelha de Malco, não permitindo que Jesus seja levado. Jesus estava se referindo a Pedro justamente como essa pessoa infantil, imatura, que não conseguia se submeter ao senhorio e à autoridade de Jesus. Preste atenção, o apóstolo Pedro teve a petulância, a arrogância, a prepotência
de chegar para Jesus, enquanto Jesus dizia: eu vou morrer com morte de cruz, e Pedro olha para Jesus e diz: eu não vou deixar. A criatura dizendo para o Criador que ele não pode fazer o que ele quer. A criatura dizendo para o Todo-Poderoso que ela tem controle sobre o Todo-Poderoso. E assim são as crianças na fé. Crianças na fé pensam que têm poder sobre Deus. Crianças na fé pensam que podem domesticar Deus para fazer as suas próprias vontades. E sabe de uma coisa? É necessário que nós passemos pela experiência e pela provação do trono do Senhor, para que nós tenhamos um encontro com o senhorio de Jesus. Se nós não tivermos um encontro com o Senhor Jesus, se nós não tivermos um encontro com o Todo-Poderoso Jesus, nós continuaremos vivendo de maneira superficial, de maneira autônoma de Deus, e assim sendo, não podendo usufruir das heranças que Deus tem para nós. É necessário que nós avancemos e entendamos que Deus é muito mais do que amor. Ele é amor, mas Ele é muito mais do que amor. Sendo assim, eu quero ler uma passagem que está em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 4. Lá em Apocalipse, capítulo 5, João, na ilha de Patmos, está tendo uma visão acerca das coisas que haveriam de vir. E lá ele diz acerca desse encontro com o trono de Deus. Ele diz que ele chorava muito, porque ele não havia visto ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos disse: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro da vida e seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados de toda a terra. Preste atenção no que está acontecendo aqui. João está tendo uma visão acerca das coisas vindouras. Ele está tendo uma visão acerca das coisas celestiais. E tendo essa visão acerca das coisas celestiais, tendo essa visão acerca das coisas eternas, João olha e vê um livro que precisava ser aberto, e ele não vê ninguém que é digno de abrir o livro. E ele começa a chorar, e chora muito. E nesse momento, os anciãos começam a celebrar, porque eles enxergam o leão da tribo de Judá, o leão que venceu, o leão todo-poderoso rugindo. E aí então eles dizem: aqui está o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de abrir o livro. João olha para aqueles a quem do céu enxergam como leão, e sabe o que ele vê? Um cordeiro. Preste atenção. Os homens do céu olham para Jesus e veem um leão. O homem da terra olha para Jesus e vê um cordeiro. A pergunta que eu te faço é: como você enxerga Jesus? Como um cordeiro ou como um leão? Ou melhor, quem é Jesus? O cordeiro ou o leão? E a resposta é: Jesus é o cordeiro e é o leão. Mas se você limitar ao Jesus cordeiro, ele não pode fazer muita coisa por você. Se você continuar enxergando o cordeiro que for morto, ele não tem muito poder para agir na sua vida. Se você continuar tendo uma visão limitada de que Jesus é apenas o cordeiro, ele não pode abrir o livro da vida. Mas se você enxergar o leão da tribo de Judá que venceu, meu irmão, aí então você está em boas mãos. Ele é todo poderoso para fazer coisas incríveis acontecerem. Qual é a visão que você tem de Jesus? É muito importante que você enxergue Jesus como cordeiro, mas tão importante quanto enxergar ele como cordeiro, é você ultrapassar a visão dele como cordeiro e começar a enxergar a ele como o leão que venceu,
como o Senhor dos exércitos, como o Senhor dos senhores, como aquele que reina sobre todas as coisas. E deixa eu dizer para você, Jesus, ele não é apenas o rei da igreja, Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Todas as coisas subsistem e existem debaixo do seu domínio. Jesus não é o Senhor das coisas dos cristãos, não. Jesus é o Senhor do universo. E você precisa enxergar esse Senhor. Você precisa ter essa experiência e esse encontro com o Senhor que governa sobre todas as coisas. Isso me faz lembrar do profeta Jonas. Deus certa vez chega para Jonas e diz: Jonas, vá até Nínive, pregue o evangelho para os ninivitas, para que eles então possam ter a oportunidade de se arrependerem, se arrependendo eles possam ser salvos. Sabe o que Jonas fez? Ele desviou o caminho e não foi para Nínive como Deus havia ordenado a ele. Quando no final da carta do profeta Jonas deu o seu encontro com Jonas e pergunta a Jonas: por que, Jonas, você não foi até Nínive? Sabe o que Jonas responde? Porque eu sei que você é bom e você perdoaria eles, e eu não quero que você perdoe eles. Jonas, ele tinha experiência com o cordeiro. E porque ele tinha experiência com o cordeiro, ele sabia que Deus poderia salvar qualquer pessoa. Não existe pecador tão grande que Deus não possa perdoar. Não existe pecado tão grande que Deus não possa cobrir com o seu perdão. Porém, por mais que Jonas tivesse a experiência do cordeiro que tira o pecado do mundo, ele ainda não tinha experiência com o senhorio de Jesus. Ele ainda ia para onde queria e fazia o que queria. E talvez você seja essa pessoa. Essa pessoa insubmissa, que namora com quem quer, trabalha com o que quer, faz o que quer, decide os seus próprios planos, projetos e sonhos, e eles não estão atrelados à vontade de Deus. Aliás, talvez a última pessoa que você questiona acerca do que ele deseja é Deus. E aí você cria os seus próprios planos e diz: Deus me abençoe. Eu preciso dizer para você que Deus, ele não pode abençoar os seus planos. Agora, os planos dele, tenha convicção de que nunca vai faltar recurso para que você cumpra, de que nunca vai faltar provisão, de que nunca vai faltar influência, autoridade e poder para que você os viva, se você estiver vivendo os planos de Deus. É necessário que nós tenhamos esse encontro com o Senhor, com o leão da tribo de Judá, com aquele que venceu e está sentado no trono. Ei, aquele que estava preso na cruz está sentado no trono, reinando sobre todo o universo, reinando sobre toda a carne, reinando sobre as estrelas e sobre tudo que existe. É necessário que você prossiga no entendimento do Senhor e se submeta a Ele como servo. E isso me faz lembrar de algumas saudações que o Novo Testamento nos traz. Tiago, na sua carta, lá em Tiago capítulo 1, versículo 1, ele começa a sua carta dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Paulo, em Filipenses, escreve: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. Judas, o outro, em Judas capítulo 1, versículo 1, diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Sabe como eles se enxergavam? Servos. Como você se enxerga? É necessário que você tenha um encontro com o Senhor Jesus e saiba que você é servo dele. E quando você se colocar na posição de servo, quando você tiver revelação que Jesus é rei e que você é servo, sabe de uma coisa? Você vai começar a experimentar o favor do Senhor. Você vai começar a experimentar a provisão do Senhor, que nunca falta, que nunca tem fim, que é capaz de fazer qualquer coisa para que o seu propósito seja cumprido. Não o seu propósito, o propósito dele. Por esse motivo,
Se nós queremos avançar no entendimento de quem nós somos e de quem Deus é, nós precisamos ter um encontro com Jesus que é Rei. E quando Jesus, sendo Rei, é enxergado por nós, nós precisamos entender as implicações disso. O reino de Deus não é um reino democrático. O reino de Deus é uma monarquia, aonde Deus é o Rei. E sendo Ele Rei, saiba de uma coisa: Ele que cria as leis, Ele que julga de acordo com as leis, e é Ele que faz as coisas acontecerem. Quem nós somos? Súditos e servos. Sabe qual é o prazer do servo? Obedecer ao seu Senhor. Sabe qual é a vida do servo? Fazer a vontade do seu Senhor. Portanto, é importante que você entenda que por mais que Deus te ame, por te amar, Ele não deixa de ser Senhor. Ele continua sendo Senhor. E você precisa avançar nesse entendimento de que Deus é o seu Senhor. E avançando no entendimento de que Deus é o seu Senhor, você vai precisar chegar um momento onde você vai dizer algo semelhante àquela que Pedro mesmo disse quando encontrou na sinagoga, no sinédrio, algumas pessoas que estavam acusando eles e dizendo: vocês precisam parar de pregar o Evangelho. Sabe o que Pedro disse? O que importa? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Quando você conhece Jesus como Senhor, no fim das contas, o que importa? Obedecer ao teu marido ou obedecer ao Senhor? Obedecer ao teu pai ou obedecer ao Senhor? Obedecer ao sistema deste mundo ou obedecer ao Senhor? É bem verdade que em muitos momentos, obedecer ao Senhor, você vai obedecer ao seu pai, o seu marido, a sua esposa. É bem verdade que em muitos momentos, por obedecer ao Senhor, você vai submeter às autoridades desse mundo. Mas saiba de uma coisa: Jesus é Senhor sobre todas as autoridades. Ele é o Senhor dos senhores. E você precisa ter esse encontro majestoso com a glória do Senhor Jesus. Esse encontro com um Deus que não apenas nos salvou, mas com um Deus que continua reinando sobre o trono do universo. Sobre o Deus que tem controle e domínio sobre todas as coisas. Nesse momento, nós entendemos que nessa etapa de maturidade, nós precisamos nos conhecer. Quem nós somos? Servos. Quem Deus é? Senhor. E entendendo isso, você vai ter a bondade, a provisão, o cuidado do Senhor sobre a vida dos seus servos.